teu nome, além das estrelas. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos amados. É motivo de muita alegria podermos novamente estar aqui no nosso canal para mais uma palavra de Deus, mais um estudo, bem dizer, estudo da palavra de Deus, porque hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito maravilhoso. É um assunto, sabe, polêmico, mas maravilhoso. E eu gosto. Eu não quero aqui defender ninguém, não quero defender instituições, modo de pensar das igrejas. Eu quero tomar por base a palavra de Deus para nós falarmos sobre esse assunto. Esse é um assunto sobre unicidade. Porque nós temos assim umas igrejas, outros irmãos que entendem de outra maneira, que são trinitarianos. E às vezes eles têm um comportamento em relação às pessoas que entendem a unicidade, uma hostilidade. E na verdade não tem hostilidade nenhuma. A palavra de Deus ela é muito clara para nos mostrar, para nos fazer seguir em frente. E uma das coisas interessantes que a palavra de Deus nos diz é sobre o amor. Então nós precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros independente de qualquer situação que possa existir. Ainda mais questão doutrinária. Quando se fala necessidade de trindade, são conhecimentos diferentes. Mas isso não vai tirar você da direção do céu, do caminho de Deus. É apenas uma questão de conhecimento. Então nós vamos tratar desse assunto nesse momento e eu quero a atenção de vocês, entende? Quero a atenção de vocês. E eu quero, assim, já de antemão, eu quero trazer para vocês um áudio e quero que vocês escutem, tá? Depois a gente vai começar a tratar sobre esse assunto, tá bom? Aí a gente vai começar a falar sobre esse assunto, vamos debater sobre ele um pouco. Então vamos lá. Na igreja, você como líder está levando o rebanho a adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Uma igreja que o grupo do louvor canta a voz da verdade chega a ser um insulto apologético. Não é um insulto apologético, é um insulto a Deus. Voz da verdade é uma seita? Olha, quando falamos do Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade, nós estamos falando de unicismo. Um grupo que nega a doutrina da Trindade. Não é o único. Há também o Tabernáculo da Fé, um grupo que surgiu com a William Marion Branham, nos Estados Unidos. Tem também a Igreja Local de Wesley. Então, são grupos unicistas que negam a doutrina da Trindade. A Igreja Voz da Verdade surgiu no dia 5 de janeiro de 1984 em Santo André, São Paulo. E aí, apesar do surgimento dos questionamentos, questionando a posição doutrinária, a gente vai perceber que o Moisés, o representante deles, publicou um CD, e eu peguei esse CD, onde ele defende a Voz da Verdade e ele reforça a sua crença, e ele diz coisas absurdas. É digno de notar também que em 1997, a revista Escola Dominical da CPAD, ela tratou desses grupos com o título de seitas modalistas. Então ela tratou entre eles a Voz da Verdade, porque o sucesso deles era muito grande no meio dos evangélicos, né? E aí o pastor Moisés fez este CD, chegou à minha mão, eu ouvi, e ele fala coisas absurdas esse CD, né? E que eu aqui também, eu tenho aqui, não vou ler tudo para não cansar os ouvintes, mas uma das coisas, uma deturpação que ele faz é sobre a pessoa do Espírito Santo. Então ele pega Atos capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue.
Tá vendo? O Espírito Santo tem sangue. É um absurdo, né? De afirmar que o Espírito Santo tem sangue. Isso é ignorar todo o contexto bíblico e toda a história da salvação, porque a Bíblia enfatiza o sangue de Jesus. Todo o contexto bíblico, né? Então, é lástima que isso tenha acontecido. Então, nega-se a doutrina da Trindade, né? E ele mesmo vai dizer, olha, eu quero dizer, ele diz que foi numa livraria, desculpa, numa biblioteca metodista. Ele foi lá consultar os livros de história, ele viu que aquilo foi um acréscimo que foi feito posteriormente. Veja, pastor Juliano, a Trindade, ela não está explícita na Bíblia, mas ela está implícita na Bíblia, né? Nós temos textos que colocam claramente isso. 2 Coríntios 12, versículo 13, o último versículo da carta, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a Trindade é quando você lê Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 10, à luz de João capítulo 12, versículo de 36 a 41, e ainda junta com Atos capítulo 28, versículo 24 a 27, né? Então, Isaías diz que foi Jeová quem falou. Em João 12, né, foi Jesus quem falou. E foi Jesus que ele viu, né? Ele viu Jeová. A glória. Jeová, Em João 12, ele viu Jesus, né? E Atos capítulo 28, quem falou não foi nem Jesus, nem Jeová, foi o Espírito Santo, né? E eu peguei essa informação já há muitos anos, eu tenho passado isso para frente, num comentário de Keon Delitzsch, que é um comentário alemão traduzido para o inglês. Eu tenho esse comentário. Então, é uma inaceitável. Eu fico horrorizado, fico sem entender como é que tem cristãos, tem crentes que abraçam a voz da verdade, cantam suas músicas, recebem nas suas igrejas. Pode um negócio desse? Pastor, uma igreja que o grupo do louvor... Então, meus amados irmãos, eu pus esse áudio para vocês escutarem, para daqui partir a nossa fala, com base bíblicas, sem divagações. Então eu achei interessante colocar isso aqui. Eu não vou entrar no mérito aqui de defender a Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade, não é isso. Eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus aquilo que é interpretado de forma correta na palavra de Deus. E quando ele aí cita que o Ministério Voz da Verdade fundou em 5 de janeiro de 1984, eu já vejo que já está errado por aí, porque na verdade eu me converti no ano de 1983. Já fazem 44 anos, 43 anos. E quando eu converti, o Ministério Voz da Verdade já existia há muito tempo, fundado por pastor Fué de Moisés. Então já começou por aí, mas eu não quero devagar sobre esse assunto. E eu quero tratar, primeiramente com os irmãos, sobre a Trindade, a origem da Trindade. Aqui diz assim que é uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos 2 a 4 depois de Cristo, que define Deus como 3 pessoas substanciais, ou seja, com as mesma natureza. Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas, 3 personas. No concílio de Latrão declarou: o Pai é quem gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que realiza. E eu queria também aqui colocar alguns textos da palavra de Deus que eles tomam por base, para dar base à doutrina da Trindade. Mateus capítulo 28, verso 19 diz o seguinte: portanto, idem, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 27, 46. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani.
Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, repetindo aqui para vocês, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E em 2 Coríntios 1:3, diz assim, bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí na Bíblia tem muitos outros textos que relaciona Deus o Pai, Jesus o Filho, enfim. E então eu peguei esses textos aqui, esses três, só para tentar explicar para vocês que esses dão base àquilo que eles interpretam na palavra de Deus. E eu quero também, aproveitando a situação, eu quero falar sobre a natureza de Deus. Nós sabemos que Deus é o criador do universo, do cosmo todo. Ele criou todas as coisas. E aqui, na palavra de Deus, diz que Deus é salvador e único. Deus é salvador e único. Deus é salvador. Deuteronômio 6:4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 43:3 diz o seguinte, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 45, de 5-6 diz, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, tu não me conheces, para que saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. 1 Coríntios 8:6 diz o seguinte, todavia, para nós há um só Deus, Pai de quem é para nós que nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelos quais coisas são todas as coisas, e nós por Ele. Ainda que haja muito Deus e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus. Um só Senhor, me desculpa. Um só Senhor. Eu preciso de falar para vocês que nós precisamos de entender o plano de salvação. Porque se nós não falarmos, pelo menos dar uma pincelada no plano de salvação, é difícil de entender essa questão da unicidade. Com a queda do homem pela desobediência, a natureza do homem, criada perfeitamente em imagem de Deus, sucumbiu. O pecado entrou por Adão e toda a humanidade, causando-lhe o estado de morte física e espiritual. O pecado entrou e alastrou por todos. Havia já nos planos de Deus a redenção do homem. Em Gênesis, ao tratar sobre a consequência da queda, Deus pronuncia a sentença tendo como alvo o homem, a mulher, a terra e a serpente. Então Deus sentenciou. Mas eu quero ater sobre o Gênesis 3:25, que fala aí, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra já se referia à morte de Jesus, à entrega, à redenção de Jesus, o sofrimento que Jesus iria passar para nos salvar. Já estava no plano de Deus um Salvador. Já estava no plano de Deus um Salvador. O Satanás, o povo daquela época, todo o sofrimento de Jesus é relacionado à ferida no calcanhar, as dores, as aflições, contra a moralidade de Jesus, ou seja, o sofrimento todo que ele passou, as vergonhas que ele passou, tudo que ele sofreu, é essa ferida no calcanhar. Mas uma coisa é certa, que o texto diz também que esse mesmo que foi ferido, ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça da serpente, já pisou na cabeça da serpente. E aí a palavra de Deus nos promete, por meio de Isaías 9:6, ele começa a profetizar. Há 700 e poucos anos,
sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o Salvador que viria ao mundo. E aqui diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que o profeta está dizendo? Que aquele menino que futuramente iria nascer, ele já seria Pai da Eternidade, ele já seria Conselheiro também, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino já ia chamar Pai da Eternidade. Ele já carregava com ele, ia nascer carregando com ele o título de Pai da Eternidade. E aí vem o cumprimento da palavra de Deus, que diz assim, em Lucas de 1-7. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que eu acabei de falar, o texto do profeta Isaías, dizendo: eis que uma virgem se conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Aquele menino que ia nascer já era Deus conosco. É o plano de salvação. Temos que entender esse plano de salvação. Deus, ele veio ao mundo na pessoa de Jesus. O próprio Deus desceu da sua glória e veio aqui no mundo em Jesus para salvar a humanidade. Em João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra. No princípio era a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus? Jesus estava no princípio com Deus. Não fisicamente, mas nos planos de Deus. Nos planos de Deus. Ou seja, no princípio com Deus. E diz aqui, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. Estava no mundo. Quem que estava no mundo? Jesus pregando o Evangelho. Na época do Novo Testamento, quando diz estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Então esse Jesus que estava andando aqui pregando o Evangelho, que veio aqui, sabe, salvar a humanidade, esse foi ele que fez o mundo. Aqui está dizendo, não tem contradição. Foi o próprio Jesus que fez o mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que quer dizer isso? Que aquela voz de Deus, aquela ação verbal de Deus que disse: haja luz, houve luz, criou os céus e a terra, enfim, toda a criação, quando ele falou, isso, sabe, sim, se fez carne. Ou seja, ele fez corpo para si, ele se fez carne e veio habitar entre nós. Ou seja, Jesus era o próprio Deus encarnado. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não é um nome novo, não é um nome que apareceu o anjo dizendo uma novidade. O nome de Deus é Jesus. Apenas no Antigo Testamento não havia sido revelado. Davam para eles títulos, mas agora não. O nome foi colocado, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem que pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus é o próprio Deus. Em Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dentro dele estava o eterno. Era Deus salvando o mundo por meio de Jesus. 2 Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo,
reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando seu pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então era Deus dentro de Jesus, o Verbo se encarnou, sabe? Aqui diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O plano de salvação também terá o seu fim. O próprio Filho vai ser convergido no Pai. Ele vai se sujeitar ao Pai. Ou seja, existe um tempo para a salvação. Existe um tempo para se cumprir, para que esse plano termine. A figura do Filho, de Salvador, de Redentor, ela vai desaparecer. Ela vai sumir. Ela não vai mais, porque o plano chegou ao fim. E aqui em 1 Coríntios 15, 27 e 28, de 24 a 28, diz assim sobre a questão da sujeição. Mas eu quero ler o 27 e o 28. Quando todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que todas as coisas que ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, agora temos a figura do Filho como Salvador, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. A nossa redenção está no corpo de Jesus, no sacrifício, a nossa redenção. Eu já falei em outro estudo que sem sangue não há remissão. E a figura do Velho Testamento também sobre essa questão. Mas nós somos salvos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Homem. A Bíblia de Isaías 53 diz assim, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maior prova bíblica de que Jesus ele não é somente filho, ele é o próprio Deus, está em 1 João 5,20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui está escrito. Será possível? Não consegue entender? Ser iluminado pela palavra de Deus? Aqui está a maior prova. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Ele vem. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Parabéns! Não tem como discutir. Agora eu quero falar para você alguma coisa sobre o Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Foi ele que prometeu. Ele diz assim, ele disse que ele iria e voltaria para vós. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não poderia ficar em carne até a consumação do século, até porque ele morreu e ressuscitou, se ascendeu ao céu, e ele falou para os seus discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto seja vos revestido de poder. Então o Espírito Santo é o próprio Jesus, que veio, que voltou para ficar com os seus. Não tem pessoas distintas. Agora existe um plano de salvação, existe um plano que Deus fez, na qual Deus se apresenta de três maneiras. Se nós quiséssemos discutir mesmo, não é nem três maneiras, porque é só em duas, porque é o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo, o próprio Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus prometeu voltar e ficar com seus discípulos, ele é consolador, capacitador, emissor de poder. E ele disse aqui que
estou aqui com o texto, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Deus na sua plenitude encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando se fala de Espírito Santo, já não é a mesma coisa. Não é Deus encarnado em nós em plenitude, mas um Deus fragmentado, como chuva sendo derramado sobre nós o seu Espírito Santo. O próprio Jesus é o Espírito Santo. E passando pela Atos 16, de 6 a 7. E passando pela Frígia e na província da Galáxia, fora impedido pelo Espírito Santo de denunciar a palavra na Ásia. Quando chegar a Mísia, intentara ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Jesus é Deus. O Espírito Santo não é outra pessoa. Jesus não é outra pessoa e Deus não é outra pessoa. Deus é único. Há um só Deus, um só Senhor, todo mundo sabe. Então, essa questão da Trindade, por exemplo, quando Jesus diz, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele referiu, e muitos pegam esse texto como exemplo para a Trindade. Mas quando em Atos dos Apóstolos, Pedro faz o seu discurso depois do Pentecostes, e que tinha muitas pessoas ouvindo, eles sentiram no coração e perguntaram a Pedro, varões e irmãos, que faremos agora? Que faremos? Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não disse, e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já foi no nome direto, sabe? Ele já foi assim. Vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, sejam batizados em nome de Jesus. Então é isso, não precisava de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se ele batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não estava cumprindo a ordem, porque a ordem foi batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome? Jesus. Jesus é o nome. E Jesus é o nome do próprio Deus. Jesus é o nome do próprio Deus. Ele é Deus. Foi ele que fez todas as coisas. Apenas existiu um plano. Como eu disse para vocês, que esse plano ele irá terminar. O próprio plano de salvação, ele vai ser absorvido pelo Pai. Vai ser sujeito pelo Pai. Ou seja, Deus vai voltar à sua natureza como ele é. Acabou o plano, acabou a ideia de filho. Não precisa mais de orar, não precisa mais de jejuar, não precisa mais nada. Agora já acabou tudo. Quem foi salvo, quem não foi salvo, não foi salvo. Acabou. Agora eu sou o mesmo. Apenas eu fiz uma coisa para salvar a humanidade. E quando o áudio aqui fala sobre que o Espírito Santo não tem sangue, né, que ganhou todo o rebanho pelo seu Espírito Santo, pelo sangue, não está dizendo sobre o Espírito Santo, ele está dizendo sobre o corpo de Jesus. O corpo de Jesus que tinha sangue, entendeu? O corpo de Jesus. E aí o que acontece? Se mistura todas essas coisas. E eu não vejo isso misturado. A gente tem que entender que Deus ele tem um plano, como eu já falei. Ele estava lá no passado, o Verbo se fez carne aqui no presente, habitou entre nós, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, sabe? Então não existe três pessoas distintas. Existe um Deus com um plano de salvação. Entende agora? E quando eu falei sobre o Espírito de Deus em nós, é um derramamento do Espírito. É chuva, ou seja, Deus fragmentado. Cada um de nós recebemos partículas do Espírito de Deus. Isso é o Espírito Santo Consolador, que nos dá autoridade. Então não tem como. E outra coisa, a palavra de Deus diz assim, tudo que fazei
por palavra e por obra, fazei em nome do Senhor Jesus. Não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei em nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Ele é tudo. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, esse estudo nesse dia, nesta tarde, porque eu estou fazendo esse vídeo nesta tarde. Eu quero dizer para vocês que há um só Deus. Não tem como. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse expulsar um demônio, você vai expulsar como? Você vai chegar no demônio e vai falar: eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já está errado. A Bíblia fala que você tem que repreender em nome de Jesus. Então, eu deixo aqui aberto para aquele que ouvir esta mensagem, esse estudo, deixo aqui aberto para você fazer seus questionamentos. Estou pronto para ouvir, estou pronto para falar sobre esse assunto. Só que tem uma também que eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, que o fato de eu conhecer a unicidade de Deus, isso não me dá direito a eu desprezar outras pessoas que muitas vezes não conhecem da maneira como eu conheço, a ponto de dizer que vai para o inferno, a ponto de dizer que perdeu salvação, que é um sacrilégio contra Deus. Não. Eu gosto, para mim, eu amo meus irmãos, eu frequento, às vezes eu visito a Assembleia de Deus, assisto um culto lá, gosto bastante dos líderes, pastores, sempre apreciei. Gosto da Igreja de Deus de outras igrejas, já fui em outras igrejas, que são também trinitarianas. Então, eu sei filtrar essas coisas. Por quê? Porque o que manda na gente, que a Bíblia diz, não são as doutrinas que vai fazer nossa união, mas sim o amor de Jesus Cristo. Então vamos assim procurar amar, respeitar uns aos outros na palavra de Deus. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente está discutindo, muita gente discutindo essas coisas, colocando gente num lugar, no inferno, tirando, enquanto existem tantas coisas erradas aí, doutrinas erradas, sacrificando crianças, doutrinas diabólicas no nosso mundo, aqui no Brasil mesmo, pessoas sacrificando ao diabo, satanistas. E eu não vejo esse povo discutir com esse povo, não. Não vejo esse povo ficar brigando com eles e começa a brigar a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, um contra outro. Irmão, vamos amadurecer. Vamos ser maduros. Não é isso que vai nos dividir, não é isso que vai fazer-nos brigar, discutir, mandar um para cá e para lá. Não, nós temos que amar. E eu quero dizer para você, que é trinitariano roxo, como diz, eu sempre vou continuar te amando. Eu sempre vou continuar te respeitando pela palavra de Deus, pelo amor que Deus colocou em nossos corações. Porque não é a doutrina que vai nos salvar. Não é a ciência que vai nos salvar. Não é o conhecimento que vai nos salvar. O que vai nos salvar é Jesus Cristo, morto e ressurreto. Está vivo aqui para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Nosso canal está livre para discussão. A todos que quiserem postar alguma coisa, conversar com a gente, nós estamos aqui. Eu sou o pastor Joaquim Rocha e estou à disposição para te orientar, para nós discutirmos a palavra de Deus com muito amor, carinho e respeito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.